Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, gente! Mais um Angu de Grilo no ar. Eu ia falar bom domingo, que a gente tá gravando no domingo, mas é boa terça-feira. Para vocês que estão nos ouvindo, estamos gravando neste domingo de Páscoa, pela manhã, só para situar a gente aí no tempo e espaço, se algo acontecer nessa segunda-feira. Nós estamos gravando no domingo, episódio 229 no ar. Bom dia, Flaviol. Boa Páscoa. Bom dia. Boa Páscoa. Que nos seja boa, que tenha sido boa para os nossos angulers. Acho que tem uma energia boa, né? Mesmo para quem não é cristão, católico, enfim, que não celebra aí, do ponto de vista de mais fervor religioso, a data, mas tem um sentido de esperança, de encontro das famílias. Eu curto essas datas, assim, que ganham traços, inclusive, culturais, né? Não só os religiosos. Então é bonito. E é bonito também ver os católicos, né, confraternizando. Isso começa lá no Domingo de Ramos, que é uma missa muito bonita, né, que marca o início da Semana Santa, do martírio de Jesus Cristo. Eu sou muito ritualizada, ou ritualesca. Então, essas datas, essas situações sempre me comovem. E com o neto, né, que aí tem o sentido da lúdico, a fantasia, do né? ovo do coelho da Páscoa, de não sei o quê. Martin já tá um pouco entendendo e cobrando isso. É bonitinho. É isso, minha gente. Para quem acredita nessas datas, uma boa Páscoa, que espero que vocês tenham passado uma boa Páscoa. E acabamos esse mês de março, que pelo amor de Deus, gente, foi uma provação atrás da outra nesse mês. Eu quero esquecer que março existiu e vamos para abril. Pelo amor de Deus. Bom, eu até adicionaria o primeiro trimestre, né? Foi um trimestre... Não sei pra vocês, sinistro, mas pra gente era bom fazer um ano novo de novo, a gente fingir que nada aconteceu. Eu acho que hoje vale a pena abrir um champanhe, porque, né, virada 31 para primeira. Gente, foi muito, olha... Que a gente fez de errado, muito problema de saúde, problema de tudo, muito todas litígio. As instâncias. Muito litígio, muito tenso. Ai, meu Deus. Enfim, vamos que vamos. Vamos para abril, que abriu, trimestre. Que abriu, abra os caminhos. Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos começar tratando da história do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Na semana passada, quando a gente gravou o episódio, né, o último episódio do Angu, essa história já estava começando a pipocar, mas ainda muito no começo a gente não quis entrar nisso, né, o foco tinham outras coisas mais latentes para serem faladas, mas deixamos aí de promessa, então vamos começar falando disso. Depois, vamos falar de uma nova pesquisa do IBGE sobre a queda no número de... uma grande pesquisa das mudanças demográficas, né, do país em 2022. A queda dos nascimentos, aumento dos divórcios, aumento dos casamentos, queda nas mortes em relação ao ano anterior. São as estatísticas do registro civil. Então, exatamente. Os dados que os cartórios, né, recebem, processam, e todo ano o IBGE faz esse levantamento, esse consolidado. Vale a pena falar, porque é o último ano da pandemia, né, que a gente tem esse registro. A gente já falou aqui em anos anteriores dessa série histórica aí da pandemia, de aumento do número de mortes, redução do número de nascimentos e tal. E aí são os dados relativos a 2022 que marcam esse fim, essa sequência aí dos 3 anos de pandemia. Então acho que vale a gente falar disso aqui para fechar, né, esse ciclo aí pandêmico desses indicadores. E aí no último bloco vamos falar de uns assuntos, pontuar alguns assuntos, deixar os nossos pop-ups. Vamos passar, é claro, pela visita do Macron no Brasil. Eu acho que eu nunca fui tão marcada num evento diplomático como eu fui essa semana, com essa história do Macron e Lula, as fotos,
os rolês dos dois, as postagens, enfim. Vocês me marcaram demais nisso. E vamos falar também, aí um pouco mais sério, na verdade muito mais sério, sobre a Operação Verão, que começou na Baixada Santista em dezembro. Se eu não me engano, a gente falou dela aqui já em algum momento. Mas, bom, acabou o verão, ela seguirá ainda por tempo indeterminado e já contabiliza 56 mortos nesse domingo. Vamos falar disso e deixar os pop-ups aí pra semana. Então, vamos que vamos. Minha gente, vamos começar então falando do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Vamos começar, como é que essa história começa? Lá naquele 8 de fevereiro, nas vésperas do Carnaval, que teve aquela operação da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe. Foi aquela operação que o Bolsonaro teve que entregar passaporte, que várias pessoas ao redor dele tiveram mandado de busca e apreensão, foram presos, tiveram que comparecer, né, depois à Polícia Federal, já no final de fevereiro. Foi uma operação enorme em 9 estados brasileiros, 33 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Eles vieram no endereço aqui no Rio, né, do Bolsonaro, para buscar o passaporte, enfim, ele acabou entregando, de fato, o passaporte. Foram presos, na época, nessa operação, o coronel Marcelo Costa Câmara e o Felipe Martins, os 2 ex-assessores do Bolsonaro. E aí foi a grande questão, né, dessa operação, que foi aquele movimento na véspera do Carnaval, que todo mundo ficou, é hoje, é agora, na véspera do Carnaval, que não sei o quê, se o Bolsonaro for preso no Carnaval, vai ser o maior Carnaval de todos os tempos. No Twitter só se falava disso. E aí veio à tona, na semana passada, pelo New York Times, e aí gerou um outro, né, burburinho entre o jornalismo brasileiro, por que isso foi entregue, essas imagens foram entregues ao New York Times e não a jornais e emissoras do Brasil, mas isso é uma discussão à parte. Mas na segunda-feira passada, o New York Times mostrou momentos da estadia do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, lá em Brasília, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, que foram, portanto, foi o final de semana do Carnaval, entre a segunda de Carnaval e a quarta-feira de cinzas. A operação foi na quinta-feira, dia 8. E aí mostra esses vídeos e dá a entender, né, a princípio, o que a gente entende? Que ele tinha interesse de algum tipo de asilo político, diplomático, estaria se escondendo, buscando uma proteção ali em outro território a partir dessa operação da Polícia Federal, achando que seria alvo de mandado de prisão, né, preventiva, enfim, e foi se esconder com uma ideia de que talvez ali estivesse em território estrangeiro, o que é um equívoco, uma confusão, né? Uma embaixada não é território estrangeiro propriamente dito, mas as embaixadas são protegidas pela inviolabilidade, que significa que as autoridades brasileiras não podem entrar numa embaixada, né, não pode entrar nesses lugares sem o consentimento do país. Então ele não necessariamente eles não estariam em território estrangeiro, mas teria uma certa proteção, porque a Hungria teria que autorizar a entrada do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro é aliado do Orbán, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, mais um, né, extrema-direita. Eles são aliados políticos, e aí por isso que faz sentido nessa linha de raciocínio, o Bolsonaro ter ido se esconder lá na Embaixada da Hungria. A justificativa que o Bolsonaro deu foi que ele se hospedou lá porque tinha uma agenda de interesses, porque queria se aproximar do país, porque tinham assuntos a debater. Eu nunca vi isso, né? A pessoa tem assunto a debater, precisa pernoitar numa embaixada. É um intensivão, é uma imersão na Embaixada da Hungria. Completamente surreal essa história. E eu acho que deixa muito... A gente nunca vai saber, de fato, né? Qual foi a informação, eu acho, que chegou ao Bolsonaro, qual foi essa conversa, o que de fato ele achou que fosse acontecer se ele fosse para lá. Mas eu acho que deixa muito claro o medo, o pânico
completo que se instalou, né, na cabeça dele a partir dessa operação da Polícia Federal. O cara jogou uma cartada, ele não tinha mais passaporte, né, não podia sair do país. E aí eu acho que mostra também a decisão correta da Polícia Federal de ter pedido o passaporte dele, porque se só tivesse feito essa operação, prendendo os aliados com esse mandado de busca e apreensão, ele teria, sem apreender o passaporte, ele teria fugido. Mas eu acho que mostra da dimensão do desespero. A gente que tem tanto falado, né, que o cerco está se fechando, mas nunca sabe exatamente como isso chega do lado de lá. Eu acho que essa história deu a dimensão que eles realmente ficaram e estão apavorados. Agora, passo a bola para Flávia. Queria primeiro chamar a atenção para um fio que o Tiago Amparo, né, que é grande especialista em direito internacional, em relações internacionais, fez sobre essa questão da embaixada ser um território estrangeiro. Não são território estrangeiro, né? Não são território estrangeiro em solo nacional. Elas têm direitos, de acordo com a Convenção de Viena, e um deles é a inviolabilidade das instalações, exceto em casos de emergência pública. Digamos que tenha um incêndio, a polícia, os bombeiros podem entrar sem autorização, mas elas não estão desobrigadas de respeitarem as leis locais. Então, o que o Tiago explica é o seguinte: a prisão do ex-presidente poderia ser decretada, ainda que ele estivesse lá dentro, e, obviamente, a polícia não poderia invadir a embaixada, mas ele estaria em, digamos assim, foragido. O país estrangeiro pode ou não conceder esse refúgio, conceder asilo, abrigo. O Julian Assange, por exemplo, ficou asilado na Embaixada do Equador, no Reino Unido, em Londres, de agosto de 2012 a abril de 2019. Então, e obviamente a polícia não pôde, mas isso não o livrou de ser perseguido, ter prisão decretada e tudo mais. Eu acho interessante esse fio do Tiago, porque, digamos, o presidente não poderia fugir de lá para sair do país, né? Ele seria preso se tentasse sair em caso... Ia ter que ficar morando lá, perdeu tudo, morando de aluguel na Embaixada da Hungria. Não tem como você fazer um caminho, né? Exatamente. Um caminho de inviolabilidade dentro do território. O carro oficial não é território, né, de embaixada. Então, se ele também não tinha passaporte, preso. Ele seria preso imediatamente. Uhum. E assim, há, segundo o Tiago, vários acordos, né, entre países europeus e de cooperação internacional nesse tema. Então, não seria... Mas inviolabilidade não é soberania. Então, é importante compreender essa diferença. Bom, a hipótese é de que o Bolsonaro se apavorou em razão da operação do dia 8 de fevereiro, simbolicamente, né, um mês depois do 8 de janeiro, do aniversário do 8 de janeiro, em razão da prisão de alguns de seus aliados, o Felipe Martins, o Marcelo Câmara, do pedido de entrega do passaporte, da proibição de se comunicar com com os investigados, com os envolvidos. Foi dessa operação também que saiu a busca e apreensão na sede do PL, né, em Brasília, e numa gaveta da sala de Bolsonaro havia impressa uma minuta do golpe, declarando aquela de declaração de Estado de Defesa, né? E isso, obviamente, o levou ao temor de que pudesse ter prisão preventiva decretada. Essa é a hipótese que teria motivado ele, na segunda-feira de carnaval, entrar na Embaixada da Hungria e só sair 2 dias depois. Talvez com a certeza de que não teve decretação de prisão e tudo mais. O New York Times recebeu as imagens, verificou, inclusive, com imagens de satélite, a movimentação dos automóveis. Foi um baita furo de reportagem. E Bolsonaro e sua defesa não tiveram como desmentir. Primeiro, numa nota dizendo que ele foi sim, porque para tratar de política, que tem boas relações com o país, e tem mesmo, né? É esse campo da extrema-direita. O Alexandre de Moraes deu 48 horas para eles explicarem qual o motivo.
E na explicação oficial foi essa mesma, e dizendo assim que era ridículo, que se não tinha hipótese de prisão, ele não teria se refugiado com medo da prisão. É surreal, assim, as desculpas. Mas isso, em alguma medida, provocou um enorme debate em relação a se Bolsonaro deveria ter ou poderia ter a prisão decretada, uma vez que fez esse movimento de tentativa de refúgio, de asilo. Os juristas se dividiram em relação a isso, e o que a Justiça Brasileira fez, PGR, Polícia Federal, Alexandre de Moraes, foi aliviar. A Justiça aliviou, porque poderia ter tido essa interpretação, mas um pouco do consenso é de que Bolsonaro não será preso sem o devido processo legal, salvo descoberta de alguma coisa mais escabrosa, né? Na direção de obstrução de justiça, de ameaça à testemunha, são medidas que, destruição de provas, são medidas que podem levar à prisão preventiva, e alguns até estão presos por isso, né? A intenção, então, é deixar o processo rolar para não dar mais argumentos a essa tese, a essa ideia de que Bolsonaro sofre perseguição por parte de Alexandre de Moraes, que é o discurso recorrente, né, desse grupo. E, vamos lá, o inquérito sobre o golpe não foi concluído, assim como o das joias, né, só o da certificado de vacina. Então, sem a conclusão do inquérito, não tem denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E é a partir da denúncia, colhido ou não, que possível réu vai a julgamento. Então, ele está livre, impedido de sair do país, praticamente simultaneamente a esse debate, né, a essa descoberta sobre o refúgio na Embaixada da Hungria. Ele solicitou ao Alexandre de Moraes a devolução do passaporte para fazer uma viagem a Israel, a convite do Benjamin Netanyahu, em meados de maio, e teve esse pedido negado, inclusive com a posição da Procuradoria-Geral da República, que, em razão das investigações estarem em andamento, não vê sentido em autorizar uma viagem internacional de Bolsonaro. É óbvio, né? Eles, inclusive, alegaram que Bolsonaro foi à Argentina para a posse de Milei. Mas ele não tinha sido, o inquérito das vacinas não tinha sido concluído com o pedido de indiciamento dele, ele não tinha se refugiado na Embaixada da Hungria, e ele não estava sob cautelares, coisa que agora ele está. Então, tem uma diferença do ponto de vista do encaminhamento, e ele não vai conseguir ir a Israel. Por que isso é interessante? Bom, de um lado, essa impossibilidade de viajar, ela reforça o discurso de perseguição que Bolsonaro tem usado em relação à sua... para unir, né, para agregar seu grupo político, e tem sido bem sucedido. Na semana passada, o Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que 31% dos brasileiros são a favor da anistia. Anistia que Bolsonaro reivindicou lá no ato da Paulista, né? No entanto, 63% são contra, o que sugere que tem gente que eventualmente tenha votado em Bolsonaro e que reconhece, né, a ameaça golpista e, portanto, acha que o ex-presidente e os envolvidos devam ser punidos. Por que está falando que eleitores de Bolsonaro estão nesse grupo? Porque a eleição foi mais ou menos 51-49, né? 51 Lula, 49 Bolsonaro, e se tem 63, né, a 31, tem gente do campo de Bolsonaro que efetivamente não coaduna com a escalada golpista. Mas é um núcleo duro, né? Se a gente pensar que 30%, 31% dos brasileiros formam esse núcleo duro, ele ainda tem uma liderança política importante. Então, a negativa de ir a Israel, especialmente junto a setores evangélicos, né, o 25 de fevereiro, né, aquele ato na Paulista, teve muita referência a Israel, aquela declaração do Lula falando de Hitler, né, comparando o governo Netanyahu e a contraofensiva de Israel à perseguição de Hitler aos judeus na Segunda Guerra.
Isso foi muito usado politicamente pelo campo da extrema-direita. Netanyahu declarou Lula persona não grata. A gente lembra que o chanceler, né, de Israel foi para as redes sociais atacar Lula, inclusive em português. Então, isso ajudou a reagrupar, né, o campo da extrema-direita. E, na sequência, foi no dia seguinte aos atos da Paulista que Bolsonaro recebeu o convite de Benjamin Netanyahu, segundo apurou a Andréa Sadi. Então, está tudo encadeado, né? Esse tensionamento entre Lula, entre o governo brasileiro e o governo israelense. O embaixador brasileiro foi chamado e até hoje permanece no Brasil, ele não retornou. Então, as relações estão frias. O ministro Mauro Vieira, lembro, fez uma longa viagem, né, por países árabes. Foi, inclusive, a Cisjordânia, território palestino, sem entrar por Israel, que é a entrada natural, sem passar por Tel Aviv. Ele entrou pela Jordânia, por Amã. Então, assim, tem vários sinais de que as relações entre os dois governos estão estremecidas, embora não tenha havido rompimento de relações diplomáticas. Então, Bolsonaro certamente usará essa negativa em favor próprio na direção de acirrar a oposição e a tensão com Lula e com Alexandre de Moraes, com a ideia da perseguição. Por outro lado, me parece que ele tinha como desejo, nessa viagem de Israel, retomar seu protagonismo como líder da extrema-direita. Por quê? Porque Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado foram a Israel em meados de março, na segunda quinzena de março, e pousaram, inclusive, de uma forma até inadequada, sorrindo ao lado de Benjamin Netanyahu, no meio dessa tragédia que está acontecendo na faixa de Gaza, com investigação de genocídio, com milhares, né, dezenas de milhares de palestinos mortos pelos bombardeios e morrendo de fome, de doença, de falta de vacina, enfim, de condições de vida absolutamente inviabilizadas. Aliás, houve finalmente uma aprovação da resolução da ONU pelo cessar-fogo. Na última tentativa, os Estados Unidos se abstiveram e isso significou a aprovação da resolução, que o Brasil tentara desde outubro, né, do ano passado, e os Estados Unidos vinham se interpondo. A situação de Netanyahu está muito feia lá, por vários motivos. Menina, eu vi ontem, né, uma thread. O fio do João Miragaia, né? Putz, eu não sei. Que falava de a família dos reféns agora estão contra o Netanyahu, dos reféns que ainda estão sob sequestro, né, do Hamas. Sequestrados pelo Hamas. Parece que agora até a família desses reféns está contra o governo Netanyahu, porque, enfim, a grande questão é que foi percebido. E isso já desde o início, né, mas enfim, está sendo cada vez mais amplificada a opinião de que o Netanyahu está agindo em benefício próprio, né, instrumentalizando essa guerra em seu próprio benefício, sabendo da impopularidade que ele já estava antes do ataque do Hamas. E como já morreram mais de 300 soldados israelenses, eles já estão com um contingente de soldados muito menor do que no início da guerra, e os reféns ainda não voltaram, né? Não houve negociação, não houve acordo para a liberação dos reféns. Houve aquele, né, em que eles libertaram. Mas isso já tem, isso foi no passado, já tem meses. Tem muito tempo. E desde então também, nada mais aconteceu. Também liberou alguns presos. Então agora tem um movimento, inclusive, dos familiares desses reféns contra o governo. Então é um crescimento de impopularidade do Netanyahu, que já era grande antes da guerra, que já se mostrou no pós-imediato do ataque do Hamas maior ainda, porque entendeu-se que o governo negligenciou os alertas do Egito, né, em relação a um possível ataque, a uma organização do Hamas para um ataque, e desde então
a gestão dessa guerra, inclusive o massacre, o genocídio que está sendo cometido pelo governo Netanyahu, também está sendo criticada pelos israelenses e ganhando cada vez mais força. Então, Netanyahu está numa situação péssima. Quando é que é a eleição em Israel? Deixa eu procurar aqui. Não tem que cair o... Talvez, assim, há pressão para dissolver o parlamento e convocação de eleições, né? Como assim não tem? Não, é porque parlamentarismo é diferente, né? Quer dizer, claro que tem calendário eleitoral, mas eventualmente, que nem Portugal agora, não era período de eleição. Por conta daquele escândalo envolvendo o primeiro-ministro, o presidente... Entendi. Dissolveu o parlamento e convocou eleições. Então, imagina no Brasil o parlamentarismo. Pô, ia ter uma eleição por ano. Gata. As últimas eleições legislativas de Israel foram em 2022. Entendi. Gata. As últimas eleições legislativas de Israel foram em 2022. A direita com a esquerda. A centro-direita com a esquerda. A extrema-direita ficou fora do bloco. Chega, né? O Chega, ficou que foi fora. Aquilo que a gente falou, né? A Aliança Socialista já estava governando há anos, desde 2015, se eu não me engano. A Aliança Democrática era a coligação ali de centro-direita, mas nessas eleições, por conta daquela história toda da denúncia de corrupção, que o Ministério Público depois falou que foi um engano e tal, a extrema-direita, o Chega, tinha crescido, né, instrumentalizado essa denúncia falsa e quadruplicou o número de deputados. Então tinha ficado um impasse, né, entre qual das alianças ali, qual dos partidos conseguiria a maioria. E desde do primeiro momento, a centro-direita, a Aliança Democrática, falou que não ia fazer coligação com a extrema-direita, que era a grande questão. Se a Aliança Democrática concordasse em fazer a coligação, né, com a extrema-direita, eles entrariam no poder. Mas, de fato, depois de intenso debate até dia 20, né, eles tinham que até dia 20 agora para decidir se não teriam novas eleições, a Aliança Democrática se aliou com a Aliança Socialista e conseguiram e deixaram, né, a extrema-direita, o Chega, de escanteio. Eu falei Aliança Socialista, né, Partido Socialista. E aí conseguiram, de fato, deixar a extrema-direita fora do poder. Mas eu acho que fica ainda, né, o alerta desse crescimento dessa extrema-direita que não estava no radar, né, nos últimos anos. Mas, enfim, já fomos agora para outro lado completamente diferente. E acho que é isso, né? Falamos, né? Não, aí é só terminando, porque eu fui abrindo parênteses, mais do que parênteses, colchetes. Pois é. Mas, assim, isso tudo para voltar lá no Bolsonaro e no Netanyahu, porque Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foram a Israel, se encontraram com Netanyahu e estão se apresentando como os candidatos, né, os herdeiros, né, desse legado aí da extrema-direita. Bolsonaro está inelegível, mas não quer perder a sua liderança. E, obviamente, essa viagem a Israel, nessa ordem, né, ela o recolocaria no topo aí de visibilidade dos relacionamentos. Então tem uma perda aí, um rancor. Não teremos a foto Bolsonaro e Netanyahu, como tivemos Caiado, Tarcísio e Netanyahu. É algo, enfim, a ser observado. O que mais? Não, aí eu acho que é isso. Esse capítulo se encerra aí, até aqui, né? Essa ideia surpreendente até, de um refúgio na Embaixada da Hungria. Eu também temo que essa estadia tenha servido para contatos, né? Porque a embaixada é inviolável, deve ser ingrampeável, né? Você não vai grampear uma embaixada. Então, assim, não sei exatamente
com quem ele falou, o que ele falou, se houve alguma construção de estratégia de defesa, de tentativa de comunicação com outros envolvidos ou com seus advogados. Enfim, acho que isso não deveria ser descartado. Não só a ideia do refúgio, do asilo, do medo da prisão, mas também uma construção maior na direção de uma estratégia de defesa. Lembrando que depois, né, houve os depoimentos do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que abriram, né, a articulação golpista, né, as reuniões no Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, tendo sido uma espécie de quartel-general da articulação golpista. Muitos capítulos ainda se desenham nessa saga. Está só começando. Vamos que vamos. Próximo bloco, então. Bom, minha gente, vamos falar então da pesquisa do IBGE, as estatísticas do Registro Civil. Eu acho interessante, eu não sei se vocês acham maçante quando a gente traz esses dados, mas eu acho que, especialmente, como esses dados são em relação a 2022, Flávia Ol sugeriu e eu achei bom que a gente trouxesse aqui para encerrar, de certa forma, né, estatisticamente, esse capítulo pandemia um pouco. Óbvio, né, que as consequências ainda serão sentidas, ainda são sentidas, mas no quesito nascimentos, mortes e tal, a gente vê um pouco como 2022 já direcionou um pouco algumas coisas para normalidade aí do pós-pandemia. Bom, vamos por partes. O Brasil, em 2022, continuou registrando menos nascimento em comparação a 2021. Então, foi o 4º ano de queda em número de nascimentos, uma redução de 3,5% em comparação a 2021. Então, nasceu menos gente ainda. Foi o menor patamar de nascimento desde 1977, logo ali no comecinho dessa série histórica do IBGE, que foi iniciada em 74. Então, o ano que menos nasceu gente desde 77. Não sei se isso era já previsto ou se foi uma surpresa, ser comparado, né? Chegar a um patamar de tantas décadas atrás. Isso eu acho uma coisa interessante da gente falar, né? Todas as regiões apresentaram queda nos registros. A região que apresentou maior percentual de queda foi o Nordeste e Norte, e Santa Catarina e Mato Grosso do Sul foram os únicos estados que apresentaram um aumento de registro de nascimentos. Eu acho interessante trazer a história da redução, a maior, né, redução ter sido no Nordeste, porque derruba aquele mito completamente xenofóbico, racista, classista, né, demofóbico também, de que os pobres são os que têm mais filho desenfreadamente, não importa o que aconteça e tal. E as regiões, né, que percentualmente ali, estatisticamente, são as regiões mais pobres do Brasil, o Norte e o Nordeste, foram as que tiveram mais redução percentualmente em relação aos nascimentos. Então, acho que essa é um ponto que vale a gente considerar. Outra coisa que eu acho interessante também pontuar em relação aos nascimentos, se a gente comparar as décadas 2000, 2010 e o dado de 2022, a maior redução, se a gente pegar as décadas 2000, 2010 e 2022, né, os anos ali, os marcadores 2000, 2010 e 2022, que tem a ver também, né, com os censos, a porcentagem de nascimento segundo os grupos de idade da mãe, então as mães menos de 20 anos, de 20 a 29, de 30 a 39 e 40 anos mais, teve uma redução brutal nos nascimentos com mães com menos de 20 anos. Eu achei interessante isso, porque mostra a redução, especialmente, né, no número de mães adolescentes, não só adolescentes, né, mas com menos de 20 anos. Ok, muitas entre 18 e 20, mas a gente sabe que no Brasil o número de gravidez na adolescência de mães menores de idade é imenso. Mas teve uma redução muito significativa. Em 2000,
21% dos nascimentos eram de mães com menos de 20 anos. Em 2022, só 12%. Então, quase 10% aí de redução nessa porcentagem de filhos de mães com menos de 20 anos. Teve uma queda também em relação às mães entre 20 e 29, caiu de 2010, 53, para 2022, 49, e um crescimento, um aumento muito grande nos números de mães entre 30 e 39 anos, e 40 mais também. Então, em 2000, eram 22% só das mães entre 30 e 39, e agora 34%, cresceu 12% o número de mães entre 30 de nascimentos, né, com mães entre 30 e 39 anos. Eu acho interessante porque a gente, já, em vez em quando, fala isso aqui, né, de como as mulheres estão conseguindo hoje já, né, com educação sexual, com métodos contraceptivos, também com a entrada no mercado, o aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho, no ensino superior, essa decisão pela maternidade vai sendo adiada, né? As mulheres preferem ter filhos mais velhas para, enfim, focar primeiro numa vida profissional, numa estabilidade financeira, uma construção de um certo conforto, conseguem optar mais, não quanto deveria, né? Porque a gente já falou de legalização do aborto aqui, mas conseguem optar um pouco mais para terem filhos num momento de vida em que se sintam mais preparadas para isso. Bom, outra coisa, o país, em 2022, registrou menos óbitos do que 2021. 15% o número, 15% menor em comparação com 2021. Isso tem a ver, né, com a pandemia. Então, em 2021 foram 1.700.000, quase 1.800.000 mortos. Em 2022, 1.500.000 mortos. E em 2022, o grande número, o único mês que cresceu de 2022 em relação a 2021 foi janeiro. Janeiro de 2022, lembrem que foi quando a gente teve a terceira onda da Covid, da Ômicron. Né, lembra? Além daquela epidemia de influenza também. Foi bem naquela virada do ano, né, de 2001 para 2022, que todo mundo, bom, pelo menos no Rio de Janeiro, todo mundo pegou Covid em algum momento daquela virada do ano, daquele mês de janeiro. Então, apesar de 2022 ter tido uma redução bem grande, né, de mortes em relação a 2021, esse janeiro teve um aumento, porque foi a Ômicron. Mas, durante o resto do ano, esse número de mortes recuou e teve a ver, né, com a ampliação da vacina, as pessoas completando o esquema vacinal, né, que começou ali em 2021, mas muita vacina foi... Muitas das doses, né, do esquema vacinal foram completados ali ao longo de 2022. E eu acho que esse é um grande marcador quando a gente olha essa série histórica do que é o fim da pandemia, né, pensando aí estatisticamente desse número de mortos. Bom, o número de casamentos cresceu 4% em 2022. O casamento entre pessoas do mesmo sexo bateu o recorde, foram 11.000 casamentos em 2022 também. Eu acho que talvez muito disso, aí eu tô chutando, tá? A gente viu esse movimento, né? Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, teve aquele grande movimento em 2018 de casais LGBTQIAPN+, casando rapidamente antes da posse, né, do Bolsonaro, com medo desse direito ser anulado, dificultado, extinguido, né, por esse novo governo. Pode ser uma hipótese, né, porque a gente teve a possibilidade da reeleição do Bolsonaro em 2022, teve novas eleições, teve também o pós-pandemia, talvez muita gente que não estava, que esperou, que planejou, né, casar em 2020, 2021, foi adiando e de fato resolveu casar em 2022, mas eu acho que é sempre uma boa notícia o fato da gente ter batido recorde no casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu acho importante dizer que a gente fala, né, da monogamia, do casamento, como essa instituição arcaica, como essa instituição que tem muito mais a ver com o Estado do que com o amor e tal, mas o casamento civil serve para garantir direitos, né? Isso é muito importante, gente. Então, assim,
se a pessoa morrer, se vocês se separarem, se o casar no papel é extremamente importante para a garantia dos direitos dos casamentos. E eu acho que, principalmente entre pessoas do mesmo sexo, quando as famílias, né, não aceitam, né, o casamento, eventualmente o parceiro morre e é muito difícil você ter acesso aos seus direitos, né, como viúvo, como alguém que estava ali numa união estável e informal, você ter que provar os seus direitos quando a família é contra essa união. Então, é um caminho de muito mais sofrimento, de muito mais dificuldade, de muita invisibilidade. Então, casem, botem o Estado no meio do casamento de vocês. Estudem bem o regime de bens também, né, para não casar com comunhão total, né, de bens, cuidado com a comunhão parcial. Então, mas teve recorde nos casamentos e também teve aumento no número de divórcios. Aumentou 8% a quantidade de divórcios, chegando 420 mil divórcios e 970 mil casamentos. Então, a galera se separou bastante. E aí, eu acho que também dá para botar na conta aí desse efeito pandemia, que a gente teve um crescimento absurdo, né, nos números de divórcio durante a pandemia. Aquela explicação que todo mundo já sabe, né? As pessoas trabalhavam, ficavam na rua, às vezes nem mal se encontravam e teve que confinar dentro de casa, e às vezes em espaços pequenos, né, numa convivência ali forçada, que muitas famílias, muitos casais não aguentaram. Bom, é isso, os dados gerais aí. Então, queda no número de nascimentos, queda no número de óbitos, aumento de casamento e aumento dos divórcios. Fala, Flávia. Bom, primeiro, esse dado, vou começar pela essa questão do casamento, né, homoafetivo. O Marcelo Cosme até comentou sobre isso no Em Pauta, e ele que é casado com o Frank, não no papel, a gente até brincou sobre isso, queremos o casamento no papel e tal, mas ele chamou atenção para esse efeito do ano eleitoral, com essa agenda reacionária, provocar um aumento dos casamentos, coisa que já tinha acontecido em 2018. E aí, isso acontece porque o casamento homoafetivo no Brasil é uma garantia do Supremo Tribunal Federal e não da legislação, né? Não houve uma aprovação, uma PEC, né, que iguale, uma PEC ou uma legislação que autorize. Então, está pendurado numa decisão do Supremo Tribunal Federal e numa resolução do Conselho Nacional de Justiça que proíbe que cartórios se recusem a formalizar a união. Isso remete à importância, acho que a gente já falou aqui no Angu, de gravar na Constituição direitos fundamentais, e foi o que aconteceu com a França, né, em relação ao aborto. A França já tinha uma legislação, uma lei ordinária que permitia, que autorizava o aborto, mas agora isso está gravado na Constituição. E é muito mais difícil você derrubar uma emenda constitucional do que uma lei complementar. É o mesmo caso, né? E se a gente pensar também a homofobia, transfobia, né, a LGBTfobia, ela também está ancorada por decisão do Supremo na lei do racismo e da injúria racial. Não temos uma legislação que criminalize a homofobia. Então, são dos colaterais, né, de um Congresso predominantemente conservador que interdita o avanço da agenda dos direitos civis fundamentais e, ao mesmo tempo, ameaça, né? Então, esse é um ponto. Sobre a questão da pandemia, eu acho importante, quer dizer, o dado é de 2022 e já teve uma redução do número de mortes, principalmente de idosos, e isso é, obviamente, resultado da vacinação, do ciclo vacinal, que conteve a pandemia. A gente teve em 2020, 2021, estatísticas de excesso de mortes. Quer dizer, morreram mais brasileiros do que era esperado em condições normais. E a gente sabe que morreram mesmo,
por conta da pandemia e por conta do enfrentamento absolutamente criminoso à pandemia no governo Bolsonaro. Agora, uma coisa que salta aos olhos nesse dado é que se diminuiu o número de brasileiros mortos, né, de modo geral, diminuiu de idosos, aumentou de crianças, né, na faixa de 0 a 14 anos, teve um aumento do número de mortos em 2022, e principalmente na faixa de 1 a 4 anos. E eles atribuem à Covid, né, porque as estatísticas do sistema de saúde mencionam que 60% das mortes nessa faixa etária estão relacionadas a doenças respiratórias, asma, bronquite, pneumonite, influenza, enfim, gripes, questões respiratórias que se relacionam também com a Covid. Lembrando que essa faixa etária foi a que recebeu a vacina mais tarde. Então, assim, exatamente, muito provavelmente só em 2022, né? Só em 2022 e muito provavelmente não conseguindo completar o ciclo vacinal, porque aquele ano. Então, importância da vacinação para crianças. O número de nascimentos ter caído especificamente nessa janela, ele também pode ter uma correlação com a pandemia, embora a tendência de longo prazo no Brasil tenha sido, sim, de redução do número de filhos por mulheres. A gente já falou disso quando falou do censo. Mulheres no mercado de trabalho, melhores condições de vida, o acesso, né, a contraceptivos, tudo isso tem um impacto aí, né, nessa transição demográfica. Agora, nesse período específico, eles mencionam 4 anos, tem um efeito de pandemia. Já tinha conversado antes sobre isso com a Ana Amélia Camarano, que é uma das grandes demógrafas brasileiras, e ela chamava atenção para isso. Quando você tem uma situação de insegurança, de emergência, né, em saúde, há uma redução do número de gestações. Isso aconteceu na Covid, e a gente teve também um aumento de mortalidade materna, né, em razão da Covid, e isso aconteceu lá atrás com a Zika e a chikungunya, né? Quando descobri, com aquela epidemia que era dengue, chikungunya, Zika, e depois o nascimento de bebês com microcefalia, isso provocou também uma redução na taxa no número de nascimentos. Então, faz sentido pensar também na Covid como uma razão, né, para esse movimento. Os dados mais recentes do IBGE, aí não sobre registro civil, né, que são as estatísticas propriamente ditas, mas os dados que o censo já mostra, já teve aumento da esperança de vida, isso até impactou um tanto o IDH, o nosso IDH caiu por conta... Caiu não, né? Caiu no ranking, mas ele não melhorou mais por conta dos indicadores de educação, mas já teve uma mudança na esperança de vida em razão da redução do excesso de morte que a gente verificou nos anos de pandemia. Então é isso, tendências demográficas nessa direção de mais casamentos homoafetivos, embora ainda sob uma certa tensão relacionada ao arcabouço legal, que não existe. É curioso o número maior de casamentos entre mulheres, né, do que homens. Sim, 60%, né, entre mulheres e o resto entre homens. Isso. E os casamentos durando menos, né? Eu acho que tem muito a ver também com as mulheres mais autônomas, né, do ponto de vista financeiro, profissional, não são obrigadas. Agora, também a gente pode pensar nisso como o aumento do divórcio, né, do rompimento dessas relações, em razão da autonomia feminina, como uma sinalização sobre violência de gênero e feminicídio, porque é totalmente sobre poder, né? Sim. Então, tanto mais as mulheres se emancipam, né, numa sociedade absolutamente machista e ainda com grupos populacionais políticos e ideológicos articulados em torno dessa ideia da supremacia masculina e branca, mais violência de gênero você vai ter, de gênero e racial. Então, tenho uma dúvida aqui. Tem o período de duração dos divórcios que foram celebrados?
Tipo assim, sei lá, 10% dos divórcios foram de casamentos que duraram 10 anos, ou não? Não, acho que a média, acho que o dado que o IBGE mostrou é que, em média, os casamentos estão durando 13 anos. Já foram muito maiores. A idade, né? Em média, os homens se divorciaram com 44 e as mulheres com 41. Muito novos ainda, gente. Separa mesmo, não fica nessa, não. Ave, mas bom, separa em qualquer porque idade. Depois é tarde. Não, separa em qualquer idade. Pelo amor de Deus. Acho que é isso, né? Acho que falamos. Acho que falamos. Eu queria dar esse recado sobre essa questão da violência de gênero, né? Do feminicídio e da emancipação feminina. Então é preciso pensar em política pública nessa direção, né? Que preserve. Com certeza. E que dê autonomia para essas mulheres se separarem. A gente fala muito disso aqui, né? E para estarem vivas, né? Dessa dependência financeira, especialmente financeira, né? Que faz com que muitas mulheres precisem se manter em relacionamentos violentos, abusivos ou infelizes, né? Puramente, porque não tem outra fonte de renda, né? Além do marido. Então, também questiono, aliás, está na moda, né? Esse negócio de esposa troféu, que eu sou esposa troféu e na verdade você só é dona de casa. Tipo assim, Mona, você não tem R$1 se você precisar, né? Se esse cara virar um babaca, se esse cara começar a te agredir, te violentar, você não tem R$1, você não tem pra onde ir, você não tem independência, você não tem autonomia. Eu tenho pânico dessa história de esposa troféu, a menos que você faça um caixa 2 com o dinheiro do seu marido e guarde dinheiro escondido para a sua independência e liberdade financeira e de vida. Senão você é refém, né? Literalmente refém dessa relação. Tem um pânico desse discurso e como isso pode ser o sonho de algumas mulheres, né? Eu sei que, óbvio, também muito passa por uma zoeira e tal, mas para muita gente não. As pessoas acham que você ser dona de casa é ser esposa troféu, né? É bacana, legal, até você vivenciar uma situação de violência, de infelicidade, e você não ter para onde ir, você ser refém dessa relação. Então, gente, busquem a sua liberdade financeira sempre. Pelo amor de Deus, todo mundo, em qualquer relação. Bom, vamos para o nosso último bloco para deixar nossas últimas pinceladas de assunto e pop-ups para a semana. Minha gente, quero primeiro comentar rapidamente aqui da visita do Macron ao Brasil, principalmente ao Pará. Passou por outras cidades também, mas eu acho que as mais significativas fotos, né, divulgação dessa visita foi no Pará, até porque o Macron veio com o objetivo de estreitar laços, né, com o Brasil, mais estreitos do que já são. Vocês sabem que o sonho do Macron é ser o melhor amigo do Lula. Acho que agora ele viveu nesses 3 dias aí, realizou o sonho dele. As fotos virou até zoeira, né, no perfil oficial do Macron. Os brasileiros falando que parecia foto de pré-wedding, fotos que tira antes do casamento. Fez até uma montagem, né? Ele até compartilhou uma montagem deles como se fosse a capa de La La Land. E a visita do Macron veio por conta da COP30, que acontece em novembro do ano que vem, em Belém, né? A gente tem falado direto disso aqui, né? De Belém, dessa COP. A gente falou disso antes de tudo, né? Como Belém estava no centro, assim, dos olhares. E o Macron veio para se colocar como um dos aliados da construção desse pré-evento, né? Para preparar essa preparação do evento nesse próximo ano e meio aí, que é o que falta para a COP30. E aí, enfim, foi na Ilha do Cumbu com Lula, tirou foto com lideranças indígenas, teve um jantar lá para o Macron em Brasília com algumas personalidades e famosos e tal, mas o que ficou dessa visita foram as fotos realmente icônicas que deram o que falar nesses 3 dias. Quer comentar alguma coisa disso, Flávia? Ou passamos para o próximo tópico aqui do terceiro bloco? Não, eu quero comentar assim rapidamente. Essa visita foi muito importante, gente. Essa visita para a diplomacia, né,
Foi uma visita longa, uma visita de Estado, com toda a pompa, e sinaliza uma reaproximação muito intensa de Brasil e França, que no ano que vem completam 200 anos de relações diplomáticas. Se não me engano, este ano é de 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E não houve um movimento tão intenso, em que pese a ida o encontro de Lula com Biden lá em Nova York, né, lá nos Estados Unidos, depois da Assembleia Geral da ONU, nós já falamos sobre isso aqui. Bom, coisas importantes para a gente lembrar. A França tem um território na América do Sul, na Amazônia, que é a Guiana Francesa, e uma coisa que eu não sabia, né, e eles reforçaram durante essa visita, é que a maior fronteira da França com um país é essa da Guiana com o Brasil. Maior do que... Pelo amor de Deus. Então, assim, é muito intenso, né? São franceses que moram, assim, né, do ponto de vista legal, soberano. É um território francês. O Lula já tinha chamado... Deus, isso em 2024. Né? Isso é muito bizarro, né? Não? Bom, ai, pelo amor de Deus, enfim. Gente. Chega de colonização! O Lula já tinha chamado, né, a França, o Macron, para participarem daquela reunião do Tratado dos Países Amazônicos. O Macron vem 3 vezes ao Brasil, ele veio agora, ele virá no G20 no fim do ano e ele virá na COP30 no ano que vem. Então vai ser, até brinquei no Em Pauta que vai ser, lá vem o Macron. No primeiro é Macron, gente pedindo para tirar selfie, né, em plena Avenida Paulista. E daqui a pouco vai ser, lá vem esse mala do Macron aqui de novo, não aguento mais, né? Mas assim, primeiro da importância disso. Pessoas no Itamaraty, né, o corpo diplomático brasileiro, chamando atenção do quanto é significativa essa visita, lembrando, né, que os anos Bolsonaro foram de profundo esfriamento e afastamento das relações com a França, que é um grande investidor, terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil. E segundo Macron disse no discurso, na cerimônia com Lula, o maior empregador, né? Tem várias empresas francesas, tecnologia. Tem a parceria com os submarinos nucleares da Marinha, que foi assinado pelo Lula, e eles batizaram um dos navios, né? O Toneleiro, a Janja batizou, numa tradição que não tem nada a ver com Lula escolher a Janja, são as primeiras damas que fazem isso. Também desde Dona Darcy Vargas, em 1937. Só Michele Bolsonaro que desapareceu no dia de batizar um navio em 2020. E aí, foi interessante nessa viagem, porque eles, tanto Lula quanto Macron, se concentraram em, vamos falar de coisa boa, sabe assim? De tratar das agendas que aproximam os dois países. Então teve essa questão da defesa, a questão do clima, e houve a assinatura de um acordo de cooperação, inclusive para enfrentamento ao crime organizado e ao garimpo ilegal na Amazônia, e isso é uma agenda que interessa ao Brasil e, obviamente, por a França ter um território amazônico, também interessa. Uma promessa de investimento em bioeconomia de 1 bilhão de euros, mais de 5 bilhões de reais, quase 5 bilhões e meio de reais. Aproximação na área de cultura, de arte, de educação, essa interação aí de estudantes brasileiros na França. Ele falou de hoje 5 mil e até 2026 8 mil. Então, também parcerias nessa área de educação, de mudança climática, de transição energética, de defesa. E aí, defesa da democracia, foi o topo da agenda. O Lula agradeceu muito ao Macron por tê-lo recebido antes mesmo do início da corrida eleitoral. A gente lembra daquela peregrinação do Lula pela Europa em 2021, né, depois que ele saiu da prisão, e ele foi na Espanha, na Alemanha, na França. Macron o recebeu com honras de chefe de Estado, e o Lula disse: eu não conhecia o Macron. A ligação, a relação do Lula foi mais intensa, né, no primeiro e no segundo mandato com o Nicolas Sarkozy, mas França e Brasil são países realmente muito próximos, ou costumavam ser até Bolsonaro, e tem essa ideia de reaproximação. O que é interessante é que, no topo desse diálogo, eu já falei de várias outras
vários outros acordos e agendas, mas no topo disso, a democracia. E aí o Macron fez uma fala muito até emocionada, falando da resiliência brasileira na defesa da democracia, da resistência, né, à tentativa de golpe, elogiando o Lula, falou da visita que passou, né, pela Praça dos Três Poderes, que teve a sede dos poderes invadidas no 8 de janeiro, mencionou isso diretamente. Ele, que nós sabemos, enfrenta também uma oposição muito aguerrida e crescente, né, de uma extrema-direita que se alarga na França, assim como no Brasil. Marine Le Pen, tudo. De vez em quando, até ele, como Lula, também fazem uns acenos a esse eleitorado, né? A gente pode falar da lei da imigração. Tratamos aqui de algumas medidas que foram consideradas autoritárias pelo Macron. A gente falou na época da última da eleição, né? Da a eleição do Macron, exatamente. Ele passou um sufoco legal na última eleição. Foi fácil, não. Exatamente. Então, veja que faz sentido também, né? A França, que é um pouco a grande referência, né, ao modelo de democracia, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, se reaproximar do Brasil, que é o maior país da América do Sul, né, um dos maiores da América Latina, e que fez esse enfrentamento, né, contra o autoritarismo recente. Então tem uma leitura também dessas lideranças e nações que se levantam pela democracia contra o autoritarismo num momento de avanço, né, do autoritarismo, do extremismo de direita. Isso foi importante, quer dizer, a França na Europa, né, e o Brasil na América do Sul, mas também como, e acho que eu já falei isso aqui, como uma referência democrática para o Sul global, posto que vários dos países importantes, ou que encabeçam esse grupo chamado Sul Global, são ditaduras, ou não são democracias, né? A gente pode falar da China, a gente pode falar da eleição russa, que teve vários senões, a própria Índia. O primeiro-ministro foi eleito democraticamente, mas foi eleito por voto popular, mas foi uma eleição que foi muito criticada por conta de fake news, desse extremismo de direita, etc, etc. Aí a gente tem a Argentina, né, com o Milei. Então, assim, o Brasil ganha importância. Eu achei muito interessante, porque eu acho que eu já falei isso aqui no Angu umas 2 edições atrás, né, do papel do Brasil, essa questão do Sul global e do protagonismo brasileiro. E me parece que a visita do Macron reforça isso. Agora, o interessante foi que eles usaram a lei Recupero. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Então, no encontro, 2 chefes de Estado não falaram de acordo Mercosul-União Europeia, de exportações do agronegócio pelo Brasil, de compras governamentais, que os europeus têm interesse em disputar os contratos de compras governamentais, e o Brasil resiste em relação a isso com o Mercosul. Os produtores franceses resistem à abertura de mercados, por óbvio, por conta da competitividade maior de países como o Brasil, como a própria Argentina. A própria Argentina do Milei se desinteressou do acordo Mercosul-União Europeia e esse assunto foi para debaixo do tapete. Eles realmente quiseram passar a imagem de 2 chefes de Estado de 2 nações amigas e que estão se reencontrando, se reaproximando, pavimentando parcerias. No ano que vem é ano do Brasil na França e ele, inclusive, o Macron anunciou uma série de eventos culturais e artísticos binacionais. Então vai ser um ano bom para juntem dinheiro, vai ser um ano bom para ir à França. Já começa. Vou falar isso com o meu genro, que é louco. Só falta o euro, né? Baixar. Voltar a ser 2,40. Ai, bons tempos. Quem viveu, viveu. Bom, vamos falar rapidamente também da Operação Verão na Baixada Santista. Gente, já são 56 mortos nesse final de semana. Essa operação começou em dezembro, né, para reforço policial por conta da alta temporada. Só que nesse meio tempo, né, com o passar das semanas,
Começaram os confrontos policiais foram assassinados, aí a gente começa aquele revanchismo da morte de policiais que a gente, infelizmente, já está acostumado a ver, né, nas cidades brasileiras. Quando morre um policial, a vingança determina que se vá atrás de outros mortos, né, de matar pessoas envolvidas ou não, né, essa é uma grande questão, com tráfico, com facções criminosas e tal, e acirrou essa disputa, essa guerra entre policiais e a população, né, da Baixada Santista, em São Paulo, 56 mortos. Não há previsão de quando a polícia vá desocupar, né, a Baixada Santista. Já são muitas denúncias de pessoas assassinadas que não tinham nada a ver, né, os familiares se manifestando, se colocando que as pessoas não tinham nenhum tipo de envolvimento com o tráfico, que essas pessoas não estavam armadas, que essas pessoas não faziam parte de nenhuma facção, que foram inocentes mortos. E, claro, as outras pessoas que envolvidas com o tráfico, com as facções, não tiveram direito a ser presa, né? Não tiveram direitos de ser presas e responderem pelos seus crimes na prisão. Infelizmente, um governo do Estado nos moldes bem cariocas, né, como a gente já esperava que fosse acontecer em São Paulo, a partir da eleição do Tarcísio, a gente do Rio de Janeiro, conhecendo, né, essa linha editorial desses políticos, avisamos aos paulistas, olha, melhor não, mas infelizmente, eleito uma política de segurança que não existe, né? Uma política de violência, de homicídio, de chacina. É muito triste o que está acontecendo na Baixada Santista, nada diferente do que acontece, já aconteceu tantas vezes no Rio de Janeiro, mas é uma pena. E o que aconteceu também, foi no verão passado, na Bahia, que teve também aquele número altíssimo de mortes e chacinas na Bahia, que a gente falou também aqui. Então, assim... E o Rio teve a sua Operação Verão com a apreensão de menores, né, que o Supremo Tribunal Federal só considerou inconstitucional no fim do verão, né? A partir da decisão do ministro José Ranin, um acordo. É muito grave, né, o que está acontecendo em São Paulo, porque é uma guinada do modelo da política de segurança pública. E São Paulo tem uma importância grande porque pavimentou algumas alternativas que acabaram sendo copiadas ou que servem e serviram de modelo. Eu destaco a instalação de microcâmeras em fardas e viaturas, né? O Dória é que implementou isso, e isso teve um resultado muito relevante na redução das mortes decorrentes de intervenção policial. A ponto de, em 2022, São Paulo ter registrado cerca de 500 mortes decorrentes de intervenção policial, enquanto o Rio de Janeiro teve mais de 1.300 e a Bahia teve 1.500. Então, assim, você vê, junto com isso, caiu também o número de policiais mortos, o que significa que essas medidas também ajudam a proteger os agentes da lei, dão clareza nas investigações. E desde que o governador Tarcísio assumiu, ele primeiro foi hesitante em relação a essa política, para depois anunciar a interrupção. E agora abraça esse modelo de política de segurança ancorada na vingança e no confronto. Na Sexta-feira Santa, houve a notícia da morte da Edneia Silva, uma mulher de 31 anos, mãe de 6 filhos, que estava numa praça, numa localidade da Baixada Santista, conversando com uma amiga enquanto deixou o filho num barbeiro para cortar o cabelo ali, na mesma região, e ela foi morta. A polícia, ela tomou um tiro na cabeça. A polícia diz que havia uma perseguição de polícia de moto contra 2 motociclistas que atiraram e a polícia atirou de volta e a Edneia foi assassinada. As testemunhas, os moradores disseram que não tinham confronto, que eles atiraram e ela morreu.
Então é uma tragédia, né? Isso por si só é um fracasso. Atesta o fracasso de uma política de segurança. Se uma pessoa inocente morre ao léu e não há registros de que sensação de segurança, organizações criminosas tenham sido neutralizadas, inviabilizadas a partir dessa carnificina, óbvio que isso é fracasso. E, assim, é muito duro comentar isso, testemunhar isso, sendo carioca, né? Fluminense, estando no estado do Rio de Janeiro, que é o celeiro desse tipo de modelo de política de segurança, com resultado zero. Né? O que a gente vê é gente morrendo, são chacinas, e assim, uma sensação de segurança, a violência nas ruas, o medo que impera, né? E as quadrilhas se nacionalizaram, as facções do tráfico de drogas, a exemplo do PCC de São Paulo e do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, se nacionalizaram e continuam disputando territórios nos estados de origem, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, o caso da Edneia me remeteu, eu até fiz esse comentário na Globo News, ao da Cláudia Ferreira, que completou 10 anos, né, aqui no Rio, no Morro da Congonha. Aliás, é o morro onde foi inaugurada a Biblioteca Flávio Oliveira. Hoje não está mais lá, até por conta dessa questão de insegurança pública, né, de domínio pelos grupos civis armados. A sede da organização social se mudou, mas foi lá. E a Cláudia tinha ido comprar pão e café, tomou um tiro, a polícia recolheu o corpo, supostamente para socorrer, a caçamba do caminhão abriu, supostamente para socorrer, porque uma hipótese é alterar a cena do crime, né? E ela foi arrastada, né? Um crime horroroso, que terminou impune, o julgamento foi agora. E 10 anos depois, você vê um caso como o da Cláudia, tendo produzido nenhum resultado do ponto de vista de uma mudança na política de segurança na direção de respeito aos direitos humanos ou de neutralização dos grupos civis armados. Congonha, Buriti-Congonha, Cajueiro, Serrinha, continuam sendo comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, em disputas constantes. Aquele território é perigoso, sujeito a confronto, seja entre as quadrilhas, seja com a polícia. E 10 anos depois você vê um caso como esse da Edneia, quer dizer, parece que a gente ou estaciona ou retrocede. E São Paulo tem um efeito farol importante, né? Quando o governador de São Paulo abraça esse tipo de política, inclusive dando declarações como Tarcísio deu recentemente, a partir da notícia de que o governo dele seria denunciado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que ele disse, não estou nem aí, pode ir à ONU, pode ir ao raio que o parta, não estou nem aí. Obviamente que isso tem um efeito político nesse eleitorado, né, do tiro, porrada e bomba, e influencia outros governadores a reproduzirem modelo e discurso, porque isso gera dividendos políticos. Agora, do ponto de vista da democracia, é uma lástima, do ponto de vista de política de segurança, de eficiência, de eficácia, né, no enfrentamento ao crime organizado, lástima. É o que eu acho que precisa ser dito em relação a mais esse retrocesso. Concordo plenamente com tudo que você falou. E aí, para fechar, você falou que tem indicação de alguns livros sobre ditadura, sobre o golpe de 64, que está completando 60 anos, né? Grandes questões polêmicas também na última semana sobre a decisão do governo de não se manifestar, né, oficialmente em relação ao aniversário do golpe. Isso tomou, né, as redes, a discordância em relação a isso, a esse silêncio do governo, essa decisão do Lula de não falar publicamente sobre o assunto. Mas nas redes está todo mundo falando, né, nesse domingo que a gente está gravando, várias reportagens especiais, entrevistas em relação à ditadura. E aí você queria indicar alguns livros, não é isso, Flavial? Eu quero sim, porque houve essa recomendação, né? Essa decisão do presidente Lula de vetar
não são celebrações, né, mas as cerimônias oficiais de verdade, memória relacionada à ditadura, aos 60 anos de ditadura. Lula fez uma escolha, né, em torno da suposta pacificação da relação do governo com os militares, e ela foi muito criticada, obviamente, porque é óbvio que a impunidade do passado trouxe para o presente essa ainda percepção de uma democracia tutelada, né, pelos militares. E o 8 de janeiro é um pouco prova disso. É ruim, né, a interdição à verdade, memória. O Mandela falava isso, né, e o Desmond Tutu, líderes sul-africanos. Mandela, líder global, o Desmond Tutu também. Perdoar, mas não esquecer. Lembrar é uma dimensão importante. E a despeito de uma decisão de governo... Esse negócio de perdoar, né? Bom, quem é do perdão é do perdão. E eu não sou. Então, perdoar para quem quiser perdoar. Porque perdoar também é uma... Isso, bom, a gente já falou sobre isso aqui. Em plena Páscoa, não, eu não quero saber, porque eu não sou cristã. Essa mentalidade do perdão, essa coisa do perdão, é uma doutrina judaico-cristã, né, que você tem que perdoar os seus inimigos, não sei o quê. Não compactuo dessa mentalidade. Tem gente que merece perdão, tem gente que não merece, e não deve ser uma obrigação da vítima perdoar o seu algoz, o seu agressor, em nome de, a partir disso, se consagrar, chegar ao paraíso, ou se colocar como um ser humano melhor. Sou contra o perdão. Perdoar ditador. Aí, nesse caso, a gente está falando também de posições de Estado, né? Vamos lá. Eu só estou me colocando contra o perdão. Tá bom. Uma entusiasta contra o perdão. Mas o ponto é o não esquecer. Exatamente. É o trazer a memória. É buscar a verdade, né? Brasileiros morreram, desapareceram, não só militantes de esquerda, camponeses, pretos, gays. A ditadura é um grande celeiro, né, de consolidação dessa ideia de democracia racial. E aí, já que a gente, enfim, a gente não vai se alongar aqui nessas reflexões, mas tem muito programa, documentário sendo feito e alguns livros lançados, e eu queria mencionar alguns deles. O primeiro é esse 60 anos do golpe, 45 anos da anistia, Um Novo Tempo, da organização do Daniel Souza, Gilmar Chaves e Paulo Abrão. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Daniel Souza é o filho do Betinho, um dos filhos do Betinho. Tem, inclusive, artigo do Betinho, tem artigos de várias pessoas trazendo essas memórias, e tem da Miriam Leitão, por exemplo, que deu uma entrevista comovente para o Pedro Doria, que escreveu uma coluna também importante no Globo de hoje, fazendo, inclusive, traçando esse fio, né, esse elo entre a ditadura militar de 64 e o golpe tentado de 8 de janeiro. Denis de Moraes lançou A Esquerda e o Golpe de 64. Renan Quinalha, Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. A gente já falou desse livro aqui. A gente já falou desse livro, sim. Quando a gente falou da Constituição de 88, dos direitos civis. A gente já falou desse livro, mas eu repito. A Heloísa Stalin, que é uma grande historiadora brasileira a partir da UFMG, ela está lançando A Máquina do Golpe de 64, como foi desmontada a democracia no Brasil, relato minucioso dos movimentos que deram cabo à democracia há 60 anos. O Lucas Pedretti, que é, inclusive, amigo da Isabela, um querido, está lançando também um livro importantíssimo, A Transição Inacabada, Violência de Estado e Direitos Humanos na Redemocratização. Também acho que já falei do Pedretti aqui, porque ele escreveu a tese dele a dissertação dele de mestrado foi sobre a repressão aos bailes funks, a cultura. E ele trabalhou na Comissão da Verdade, né? Trabalhou na Comissão da Verdade da ditadura. E tem a coleção aí antiga, mas que, enfim, ainda importante, que é o Boxe,
dos livros escritos pelo Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari tem uma coleção dedicada, são 5 livros: A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, A Ditadura Derrotada, A Ditadura Encurralada, A Ditadura Acabada. São 5 livros. O Hélio Gaspari é um dos maiores jornalistas do Brasil e tem o maior arquivo, né? Ele próprio é um arquivo, mas ele tem um cuidado metodológico super importante. Então, eu acho que é fundamental a gente ter em mente, né, o que foi a ditadura, o legado nefasto do ponto de vista, enfim, da censura, da perseguição. Na semana retrasada, escrevi uma coluna sobre o João Cândido, né? Ele que é da reforma, da Revolta da Chibata, em 1910, continuou sendo perseguido no pós-64. E um exemplo é a música, né, Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc, censurada, vetada em 1976. Tem um livro também sobre a obra da Rita Lee, censurada na ditadura. Acho que a gente falou disso quando da morte da Rita Lee. Deixa eu procurar aqui, peraí. E tantos outros, né? Ditadura no Brasil artistas. E censura nas canções de Rita Lee, livro da Norma Lima. Pois é. E temos vários, né? Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, Gil. Bom, foram exilados, né? Chico, Gil, Caetano saíram do país. Milton ficou e tem até um barraco em relação a isso. Mas um barraco recente aí que ressurgiu. Mas isso não vem ao caso. A questão é que é importante que a gente guarde essas datas para expressar a repulsa e o compromisso com que elas não mais se repitam. É isso, minha gente. É isso, Angulers. Terminamos esse 229, mais um episódio no ar. Uma boa terça-feira para vocês. Que a gente tenha um bom mês de abril, que tem alguns feriados, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro. Para quem tem pode. São Jorge. Não, 21 de abril é domingo. É domingo, né? Mas aqui no Rio tem 23, que é São Jorge. Vai rolar uma enforcada aí dessa segunda-feira de feriado, quem sabe? Ah, quem dera. Vem cá, deixa eu falar mais uma coisa. Fala. Sábado tem lançamento do livro A Estrela de Madureira, do querido amigo Marcelo Moutinho, a trajetória da vedete Zaquia Jorge, por quem toda a cidade chorou. Eu acho que vocês vão lembrar, maravilhosa esse lançamento, é na Folha Seca. Peraí, deixa eu confirmar isso aqui. Não, é no Alfarabe. Ah, no Alfarabe. É no Alfa, Rua do Mercado 34, ali no cantinho, no final do Boulevard Olímpico, ali onde tem a Pira Olímpica para direita. O Alfarabe da nossa Cândida Carneiro, senhora Luiz Antônio Simas. Para ir com criança, gente, maravilhoso. Tem parquinho do lado, tem espaço para criança correr, para brincar, tem comida, tem bebida. Muito bom, vale muitíssimo a pena. A gente foi tem umas 2 semanas e no lançamento do livro do Moutinho vai ter roda de samba e roda de marchinha com velha guarda do Império Serrano, tá? Pois é, porque é Madureira. A apresentação é do Simas, tem uma contracapa do Rui Castro. O livro nasce assim com super apadrinhado. Agora, para quem não está ligando o nome à pessoa, vocês vão lembrar de Zaquia Jorge, essa vedete. E um trem de luxo parte para exaltar a sua arte, que encantou Madureira, mesmo com palco apagado. A apoteose é o infinito, continua a estrela brilhando no céu. Foi para Zaquia Jorge que essa música foi composta. Essa música é um clássico de roda de samba. Terminou, Flavel? Terminei! É uma canção linda, Estrela de Madureira. Toda a roda de samba do Marquinhos de Oswaldo Cruz, ele canta isso.
É um clássico das rodas de samba. Um clássico. Inesquecível na voz do Roberto Ribeiro, e a composição é de Assir Pimentel e Cardoso. Eu tenho um convite também a fazer, que eu quase me esqueci, que nessa terça-feira que você estiver ouvindo, eu estarei na Casa Firjan, às 7h, falando sobre podcast. Deixa eu passar aqui a ficha técnica deste encontro, que será incrível. O mercado de podcasts no Brasil e o potencial desse formato. Terça-feira agora, dia 2, às 7h, na Casa Firjan, que fica ali em Botafogo. É um evento gratuito, presencial e também online para quem não for do Rio. Estarei eu, Camila Justo, do Spotify, Eliseu Barreira, do Globo, que cuida dos podcasts Globoplay, Vitor Assis, do Podpah, e Yuri Campos mediando, lá da Casa Firjan. Então vai ser um papo aí sobre esse formato, o potencial desse formato. Lá vou eu, né, gente, falar de novo que a gente não ganha dinheiro fazendo isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais falar que não tem remuneração adequada para os podcasters. Mas vamos que vamos, mais uma vez. Estarei lá na terça-feira. Vou deixar o link aqui, vou descobrir como é que vai ser essa transmissão também. E deixo o link aqui embaixo, se já tiver, para transmissão online. É isso, Angulers. É isso, Flavel? Um beijo, então? Então é isso. Desejo que vocês tenham tido um lindo domingo de Páscoa. Que a semana nos seja leve, que o segundo trimestre nos seja melhor, mais generoso. Estamos merecendo, depois dessa surra de mamona que foi o janeiro-março. Gata. É isso, minha gente. Um bom abril para vocês, uma boa semana e terça-feira que vem estamos de volta. Beijo!